Sistema Único de Saúde, né, a principal porta de entrada de um sistema, uma organização do sistema, é pela atenção primária, onde tem esse médico, que é um médico generalista, que é um médico especialista em medicina de família, que vai acolher e avaliar quais são as necessidades dessa pessoa, desse usuário, né? De acompanhamento, de tratamento, de atenção, né, à sua saúde. E aí, a partir daí, a gente, se necessário, vai encaminhá-lo para os outros níveis de atenção. Então, a atenção primária, ela deve ser preponderante, né? Ela é a porta de entrada de todas as pessoas que estão, né, são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil, a gente fez a criação do Sistema Único de Saúde, que foi um projeto enorme, idealizador e bem, né, ousado, que a gente fala, já que no nosso país enorme, de dimensões, né, territoriais, com muitas diferenças regionais, diversidades, né, de povos, culturas e tudo, a gente tem um sistema único, universal, gratuito e de acesso a todos. E aí a atenção primária é a porta de entrada, deve ser a porta de entrada, né, para todos. Todo mundo tem direito a ter um médico de família para chamar de seu. Ou seja, é aquele primeiro contato, é aquele médico que vai olhar, que vai te acompanhar ao longo da sua vida. Eu comecei a trabalhar no programa Saúde da Família em Niterói em 1991, com a implantação do programa da Saúde da Família. Fomos para Havana, onde nós ficamos 3 meses, aprendendo como funcionava o modelo cubano. E em 92 a gente inicia em Niterói, na comunidade da Ilha da Conceição, com a implantação do primeiro Programa Nacional de Atenção Básica, né? Em 94, por iniciativa do Ministério da Saúde, foram formadas então as primeiras equipes do Programa Saúde da Família, que Niterói capacitou, que Niterói treinou todos os profissionais, incorporando também o modelo e a atuação dos agentes comunitários de saúde. Mas tudo começa em Niterói, né? Uma política de saúde que incorpora, que reafirma os princípios básicos do SUS para atenção básica, né? Como vocês sabem, a universalização, a equidade de acesso, a integralidade das ações e a participação da comunidade através da associação de moradores. Então, a associação de moradores, que era o empregador em Niterói, né, que era o cogestor, junto com a Secretaria de Saúde, né. Tudo isso foi de uma importância fundamental para que a estratégia Saúde da Família chegasse aonde chegou. Então, nós temos todo um processo de atendimento e o paciente acaba virando até amigo, né, da unidade, pelo atendimento que nós fornecemos. E o enfermeiro, no caso, ele é a base de tudo, porque o enfermeiro na unidade básica, na unidade de posto, ele é o enfermeiro coordenador, ele é responsável por toda a equipe de enfermagem, por toda a estruturação e o atendimento dentro de uma unidade. Ele é responsável pela agenda do médico, pela agenda dele, e ele coordena toda uma equipe. Então, você acaba tendo conhecimento na comunidade. Então, o enfermeiro, como médico, ele sabe quem é o paciente da rua tal, quem é o familiar dele na rua tal. Então, você tem que ter, assim, eu costumo dizer que quem trabalha na estratégia, ele trabalha muito mais por amor do que quem trabalha numa unidade hospitalar, dentro de um hospital. Se essa coluna for fragmentada, for frágil, todo o sistema vai se fragilizar. Ou seja, quebra todo o sistema.
Porque se você tem a porta de entrada fragmentada, você vai ter uma superlotação lá na medicina secundária, lá no meio hospitalar, na medicina terciária, que é a reabilitação, né? Nós vamos ter todo o sistema falido, né? Nós vamos ter uma sobrecarga nos hospitais, vamos ter uma sobrecarga de atendimento e volume de exames caríssimos, né? Então vai falir. Agora, quando você tem uma porta de entrada que tem uma facilidade, que tem uma integralidade, que tem uma universalidade, que tem uma coordenação de cuidados, né? Quando eu digo coordenação de cuidados, é quando um usuário chega no atendimento médico necessitando de um especialista. Por exemplo, uma hipertensão arterial que tenha uma complicação, que tenha uma cardiopatia associada. É hipertenso, ele é um cardiopata. E eu estou vendo que ele é um cardiopata que precisa de cuidados mais especializados. O que acontece? Nós coordenamos esse cuidado, nós encaminhamos esse paciente, né? Nós vamos encaminhá-lo, porém ele continua. A única especialidade que não dá alta é o médico de família e comunidade. É a única especialidade que não existe alta. Nós acompanhamos a pessoa até o fim da sua vida, até o seu último suspiro. Então ele retorna para o médico de família. Ele vai ao especialista, ele é atendido, ele vê as suas necessidades dentro daquela especialidade, né? Como eu dei o exemplo da cardiopatia, ele retorna para o médico de família dar continuidade aos seus cuidados, porque ele não é somente um cardiopata, ele é o seu João, ele é Dona Maria, inserido dentro de um contexto, dentro de uma família, dentro de um sistema, e nós temos que olhar esse indivíduo como um todo. O que acontece no nosso Sistema Único de Saúde é que, com a implantação do SUS e logo em seguida, em 94, com a expansão, né, a criação do PSF, né, antes da estratégia era PSF, Programa Saúde da Família, a gente teve uma explosão de número de equipes, né, dentro do país, um aumento, né, expansão da estratégia de saúde da família e, ao mesmo tempo, não vinha sendo consolidado a formação de especialista nessa área. Então, de acordo com a expansão das unidades, cadê os médicos de família para atuar, sendo preparados, né, e adequados para atuar nessas unidades, acolher as necessidades de saúde daquela população. E aí começa a se tentar fortalecer os programas, né, tanto de residência médica e de formação, cursos para especialização, enfim, para a gente ter a quantidade de médicos dentro da própria especialidade. Primeira escolha não foi medicina de família e comunidade, né? Minha primeira escolha foi cardiologia, sendo que a vida, né? Porque na verdade a medicina de família é um chamado, né? E a vida me mostrou, né, que eu iniciei a fazer cardiologia na Santa Casa, até passei na residência em cardiologia, porém por situações de carga horária e situação financeira, eu não pude dar continuidade e eu comecei a trabalhar, dar plantão, eu passei em concurso público e eu comecei a atuar, né, como um clínico emergencista. E aí, certa vez, uma amiga precisou de um médico na atenção primária e me pediu ajuda. Daniel, vem me ajudar na atenção primária que eu estou precisando de médicos na atenção primária. A atenção primária, porque na verdade eu tinha uma formação ainda muito, a minha formação foi uma formação bem cartesiana, bem arcaica, em relação ao como é a formação hoje do médico, né? Porque hoje houve mudança no currículo, né? Que o médico hoje, dentro da universidade, já tem experiência desde o primeiro período na comunidade. Para mim, um diferencial de um médico
tem que ser a compaixão, o olhar clínico, enfim, pra mim é isso. Tocar no paciente também é muito importante. Eu acho que é você sentir que você está fazendo a diferença. Porque como eu aprendi hoje com o professor, a medicina de família em comunidade, ela não é para encaminhar, ela é para resolver. Então, eu acho que esse seria um dos motivos. Você sentir que você faz a diferença e de forma longitudinal. Você vai acompanhar esse paciente, você vai resolver, você vai encaminhar quando tem que encaminhar, porque às vezes precisa encaminhar. Se o paciente é um paciente oncológico, ele tem que ver um oncologista. Mas você também tem que ser capacitado para identificar o diagnóstico. Então, eu acho que se eu fosse fazer medicina de família em comunidade, eu acho que o que me chamaria bastante atenção é a longitudinalidade do atendimento. Se acompanhar, sabe? Não uma emergência que você vê o paciente, você não sabe se ele ficou bem, você não sabe se ele morreu, você não sabe se ele está com outro problema completamente diferente do anterior. Então, eu acho que a longitudinalidade, ela traz um acalento para o coração. Quando você é médico de família e comunidade, você atende pessoas muito carentes. E se você tiver um carisma, uma atenção, um respeito por eles, tem certeza absoluta que eles vão voltar. E isso vai trazer um retorno de qualidade de vida para eles e também para toda a sociedade. Porque quando você tem um atendimento e aquele paciente adere àquele protocolo, enfim, qualquer que seja a nomenclatura, você vai trazer um resultado de bem-estar ao paciente e também diminuindo e deixando de sobrecarregar o sistema de saúde. Para o paciente se sentir à vontade, ele tem que confidencializar um sentimento. Então, eu acho que ele só vai te confidencializar algo se ele simpatizar com você. Então, você tem que ter essa humanidade de escuta, espaço, tentar não ser tão técnico. Eu acho que o mais importante quando o paciente sai do consultório é quando ele entende o que aconteceu. Ele está consciente do problema dele e ele confia que você tratou o problema dele. Um simples olhar faz a diferença, né? Uma simples percepção da pessoa, né? Um simples olhar, um simples toque, você muda aquela pessoa e você já faz ali um vínculo com aquela pessoa. E através desse vínculo, que é um toque, que é um olhar, né, você já traz aquela pessoa para o seu atendimento. Outra questão, a gente tem que oferecer um suporte para esses profissionais, né? Ao longo da vivência deles. Então, foi feito algumas criações de cursos de especialização, de aperfeiçoamento, de criação, utilizando as tecnologias assistidas, né, no sentido de cursos online, ter o telesaúde, telemedicina, que ajudem também. Porque em muitas situações, esse médico de família, ele é o único ali dentro daquela unidade, ele está meio que isolado ali no sentido de que como é que eu discuto algum caso clínico, como é que eu tenho algum caso complicado, com quem que eu falo. Dentro do ambiente hospitalar, muitas vezes a gente pede um parecer, rapidinho tem vários profissionais da mesma área, né, médicos e tal, e aí eu posso trocar e tudo. Dentro da saúde da família, muitas vezes, às vezes a gente está um pouco isolado, então essas questões das tecnologias vêm para ajudar também e auxiliar. Eu acho que esse médico futurista, né, é um médico que vai precisar dessa questão que é inerente ao ser humano, que é a sensibilidade. Nós precisamos ser mais humanos e menos máquina. Eu acho que o futuro é esse.